Olá pessoal, então nós vamos falar de trigonometria. Em essência, nós vamos dar uma pequena introdução, ou seja, conceitos essenciais, né? Que às vezes ficou meio sem entender. Isso que a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo. É um vídeo bem rápido, só para você se motivar. Bem, trigonometria, por que se estuda trigonometria? Então, dentre outras coisas, é porque é uma matéria que tem N aplicações. Na física, né, eu coloquei o som aqui, mas é na física, química, na própria medicina, aproximações, modelos teóricos. Ou seja, é um assunto que expande. Mas a essência da trigonometria, a essência dos fenômenos utilizados, a gente vai tratar muito nessa parte aqui de algo periódico. Em essência, o que é algo periódico? Fazendo um exemplo aqui com a caneta, né? Algo que vai e volta para o mesmo ponto. Ou seja, volta. Existe uma certa repetição. Período, né? Quer dizer que existe uma certa repetição. Bem, começando aqui do ponto de vista histórico, né? Pensando em algo bem antigo, uma das maneiras que o homem teve para se reagir com a natureza, né? Para mensurar a natureza, foi através da observação exatamente de fenômenos periódicos, tais como dia, noite, verão, primavera. Ou seja, através dessas repetições que existiam, ele conseguiu fazer, se programar melhor, fazer uma matemática e conseguiu evoluir também, né? Dentre umas coisas aqui tem um relógio de sol, que é algo bem simples, né? Existe um bastão, esse bastão aqui, o solzinho que eu desenhei aqui, coisa linda, né? Que legal. Ele produz dos raios, né? Incidem sobre o bastão, e esses raios produzem uma sombra aqui, né? Ao Sol mudar de posição, ou seja, ao passar do tempo, né? Digamos aqui um certo ΔT. Ao passar do tempo, evidentemente que essa sombra muda de posição, né? Mudando a posição aqui. Isso aqui vai mudar os graus, né? A gente vai dizer que vai mudar as horas, vai mudar os minutos, depois a gente entra em mais detalhes nesse sentido. Mas isso acontece todo dia, então tem como eu colocar um lugar pré-fixado, né? Onde eu consigo determinar as horas do dia, seria o relógio de sol. Bem, a dificuldade do relógio de sol é porque ele só funciona de dia, mas enfim, foi uma das maneiras que o homem teve de se situar no tempo, né? Bem, coloquei mais algumas coisinhas aqui, né? Então, a primeira coisa é uma noção de periodicidade, né? Dia, noite, a ideia de calendário. As ideias também, né? O estudo das marés, maré alta, maré baixa, quando que isso ocorre. O movimento dos corpos celestes, ou seja, a mecânica de Copérnico, enfim, sempre teve um apelo bastante grande à trigonometria. Que legal! Como que a gente vai ter a nossa primeira noção que vai ser retomando aqui, né? Então, como que seria o estudo matemático disso aqui? Então, a gente tem a noção mais essencial, né? Que é a noção de arco. Então, a gente pega uma circunferência, lembra daquele símbolo de periodicidade, repetição? Nada melhor do que isso, né? Então, a gente pega a circunferência e marca dois pontos. Aqui eu simbolizei aqui por A e por B. Bem, essa medida, né, quando eu saio de A e chego até B, a gente chama isso aqui de arco AB. Só que existem dois caminhos, né? Eu posso sair de A até B por esse caminho aqui e também posso sair de A até B por esse caminho aqui. Repare que as duas maneiras aqui representam o mesmo arco AB. Aí você fala, nossa, puxa vida, né? Por isso que eu não entendo trigonometria, contradição. Não. Na verdade, para a gente distinguir, né, qual lado que está o nosso arco AB, em essência a gente coloca um ponto no meio do percurso. Então aqui está o A, esse ponto P, digamos que esse ponto P está aqui, podia estar em qualquer lugar do percurso de AB, que não coincidisse com o próprio A ou o próprio B. Então APB, bem, aí se eu pensar no APB, então só pode estar desse lado, porque para passar por P e saindo de A para chegar em B, só pode ser esse. Da mesma forma que a gente coloca o ponto Q desse lado aqui, né?
E esse arco A, Q, B só pode estar desse lado. Então esses 3 pontos determinam um único arco aí, né? Digamos assim. Bem, nós temos agora matemática da vida, né? Nós temos como medir, né? Como medir esses arcos. Em geral, a gente mede esses arcos com ângulo, né? Então, dizer o arco AB é o mesmo que dizer, que eu coloquei aqui, né? A medida de AB é o mesmo que a medida do ângulo, né? AOB, que é para simplificar, né? As notações, a gente fala que é a mesma coisa que o ângulo, simplesmente o ângulo alfa, né? Que eu coloquei aqui, né? Essa região aqui, a medida dele é o ângulo alfa. E esse ângulo alfa é medido essencialmente de 3 maneiras, mas digamos que as duas, né? Top 10 aí são em graus ou radianos. Tem uma que é grados, né? Napoleão usou um pouco, mas enfim, não tem, já está fora de moda já, né? Então, medida em graus. Como é que é medida em graus, né? Medida em graus, a gente pega uma circunferência inteira, divide ela em 360 partes congruentes. Cada uma dessas partes a gente fala que é exatamente 1 grau. Então aqui está 1 grau, que é a circunferência dividido por 360 partes. Como historicamente, né, nossa circunferência, lembra que veio de fenômenos periódicos? Tem muito a ver também, os babilônicos, tal, São Paulo contribuíram para isso. Então tem muito a ver também com a ideia de relógio nossa mesmo, né? Então a gente pode dizer também, uma equivalência aqui, que 1 grau equivale a, seria como se fosse 1 hora, tá? 60 minutos. E que ainda 1 minuto, que é o 1 com um tracinho aqui, né? Equivale a 60 segundos, né? Então, 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. São algumas conversões que eventualmente pode aparecer aí no meio também. Mas já vou dizendo para vocês que a história do grau no sistema internacional, em física, está um tanto quanto ultrapassada. E vou justificar por quê. Porque, vamos supor assim, tá aqui uma circunferência, que legal, e essa medida aqui, vamos supor que fosse 60 graus. Legal. Então, 60 graus representa essa medida aqui do arco AB. Perfeito. Só que, se eu aumentasse essa circunferência, né, a ideia intuitiva que se tem é que o tamanho desse arco também ia aumentar. E, de fato, aumenta. Porém, vamos até colocar aqui minha mão torta aqui. Ó, tá vendo? Essa medida ia aumentar se eu aumentasse uma circunferência maior. Imagina a circunferência maior aqui. Essa medida ia aumentar. No entanto, a medida aqui, em graus angular, 60 graus, continua a mesma. E isso pode, fisicamente, sei lá, dar algumas contradições e tudo mais. Por isso que, no sistema internacional, né, nosso mundo aqui de graus, ele vai ser superado. A gente tem a noção de radiano. Para que isso não ocorra, ou seja, para que a minha distância, a minha medida não dependa do tamanho da circunferência, o que eu faço? Eu comparo exatamente com o raio da circunferência. Por quê? Se essa medida aumenta, o raio da circunferência também aumenta. Então, olha só o que é um radiano. Vamos ler a definição? Um radiano tem o mesmo comprimento que um raio da circunferência que o contém. Ou seja, eu pego esse raio aqui, vamos pegar ele aqui, ó, vermelho. Peguei esse raio, vou pegar esse raio aqui, esticar, tirei, e vou colocar ele aqui, ó, sobre a circunferência. Vamos supor que dê esse tamanho. Quando eu tirei esse raio e coloquei sobre a circunferência, adivinha que tamanho que é esse aqui? É exatamente 1 radiano. Pergunta que não quer calar. Quantos raios, né? Quantos raios caberiam dentro de uma circunferência? 1, 2, 3, 15 raios? A resposta é um número bem feio, tá? Que é assim, cabe vamos colocar aproximadamente 6,28 raios desses. Mas não é um número normalzinho não, tá? É um número π. Seria 2π, 2 vezes 3,14, que deu 6,28, né?
aproximadamente, meu Deus do céu, mas caberia 2π radianos, ou ainda, para ficar mais fácil, uma volta, né, equivale a 2π raio, ou uma piadinha só para lembrar, tá? Mas, né, numa volta cabem 2 crianças, ou 2π ralho, né, 2π ralho, piadinha. E vamos lá, né, quando a gente trabalha com circunferência, logo vem aquela conversão, né, de graus para radiano e tudo mais. A gente vai fazer uma equivalência aqui, a primeira equivalência nossa aqui, que é assim, né? Se eu tiver 1/4 de volta, ou seja, eu tenho uma circunferência inteira, divido em 4 partes, escolho uma, represento pelo arco AB. Então, a medida de AB em graus, que é 1/4 de volta, são 90 graus. E isso equivale a π sobre 2 radianos. Mas por quê? Vamos ver se faz sentido? Bem, uma volta inteira, vamos logo para o radiano que é mais difícil, né? Uma volta inteira são 2π radianos. Bem, se uma volta inteira são 2, quer dizer que meia volta é 1. Quer dizer que 1/4 de volta é meio. Opa! Aqui, ó, π sobre 2 radianos. Perfeito? Já está aqui no outro já, né? Infelizmente dei a resposta, mas acontece. Então, meia volta, né, do ponto D até o ponto C, tanto faz aqui, meia volta, tanto faz para lá e para cá, que dá no mesmo, né? Dá 180 graus, meia volta, que equivale a... se uma volta inteira é 2, quer dizer que meia volta é 1 radiano, π radianos, né? 3/4 de volta, aí você vai fazer a continha agora aqui, né? Fração, 3/4 de volta, 270 graus, ou ainda 3π sobre 2 radianos. Se 1/4 era π sobre 2, 2/4 é 2π sobre 2, 3/4 é 3π sobre 2. Acabou, né? Tá aí, 3π sobre 2. Uma volta inteira, 360 graus. Em radianos, eu tenho 2π radianos. Bem, essencialmente, esses aqui, qualquer um desses você pode usar como padrão. Mas eu gosto mais desse aqui, ó, né? Então, essencialmente, você pode fazer uma regra de 3, dizer o seguinte, que π radianos, e a palavra radianos, né, que veio do raio, sempre vai estar para 180 graus, da mesma forma que, vamos supor que eu queira transformar graus, né, em radianos, né? Da mesma forma que alfa graus aqui, né, colocando em graus, estaria para beta radianos. Vamos colocar beta rad aqui. Pronto, essa regra de 3 já consegue fazer todas as nossas necessidades. Um abraço, até mais. Se tiver curtido, a gente faz mais um vídeo.